Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar nossos estudos sobre eletrostática e, bom, para a gente compreender eletrostática, nós temos que dar uma passadinha na estrutura do átomo, né? Então, um átomo ele é formado por um núcleo composto de cargas positivas e neutras, e uma eletrosfera composta por cargas negativas, né? Então, o núcleo ele é composto de prótons e de nêutrons. E a eletrosfera ela é composta por elétrons. Muito bem. Existe uma característica fundamental desses elementos, que é a carga elétrica, e a carga elétrica ela é responsável pela interação entre esses elementos, certo? Bom, para a gente descrever a carga elétrica, a gente coloca ela em termos de uma unidade fundamental, certo? E essa unidade fundamental é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a unidade coulomb no sistema internacional. Então vejam, os elétrons eles possuem uma carga de menos E, certo? Porque é a carga negativa, né? A eletrosfera é negativa. Os prótons eles possuem uma carga mais E, certo? E os nêutrons não possuem carga, eles são neutros, como o próprio nome diz, certo? Muito bem, esses elementos eles também têm algumas características que são a massa deles, né? Então, a massa do elétron ela é de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. A massa do próton, que é de 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. E a massa do nêutron, que é bem próxima da massa dos prótons, é de 1,68 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Bom, vocês podem observar que quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, né? Que é 10 a menos 27, os elétrons são 10 a menos 31. Né? Então, boa parte da massa está concentrada no núcleo. E a massa dos nêutrons e dos prótons ela é muito próxima, né? 1,68 e 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Certo? Muito bem. Então, essas são as características fundamentais dos átomos. Né? Existem outras partículas, tá? Como, por exemplo, o pósitron, que tem as mesmas características do elétron. Quais sejam a massa, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, e a carga é invertida, mais E, certo? Ela é muito parecida com o próton, no entanto, a massa é a massa do elétron. Por isso, às vezes, a gente chama essas partículas de antipartículas, na verdade. Né? Então, o pósitron é a antipartícula do elétron, certo? Existem outras partículas, certo, fundamentais, os quarks e tal. No entanto, essas cargas que eu mostrei para vocês, elas são suficientes para o que a gente quer agora, tá? Para o nosso estudo de agora. No entanto, eu estou deixando um vídeo na descrição, tá? Para vocês observarem mais a respeito das outras partículas que existem. Muito bem, então a gente falou de um átomo. Agora, o que acontece?
é razoavelmente simples para um átomo perder os seus elétrons, certo? Para isso, basta, por exemplo, que o material seja atritado, né? Então, se houver atrito, os átomos são capazes de perder ou ganhar elétrons, né? O material em si. Eu vou deixar um vídeo na descrição também para vocês observarem um experimentozinho a respeito da eletrização, né, e o quão simples é esse processo. Muito bem, então vamos fazer a descrição teórica desse problema aqui. Imagina que a gente tem um material, certo, composto por esses átomos, e a gente tem um outro material aqui, duas regiões separadas, certo? Vocês podem observar aqui nos átomos desse material que ele é um corpo neutro, né? A maioria dos materiais são neutros. O que quer dizer ser neutro? O mesmo número de prótons que você tem é o número de elétrons para balancear a carga, certo? Ou seja, carga líquida igual a zero, né? Muito bem, então imagina que com atrito a gente transfira, né? A gente elimine esse elétron daqui, transfere esse elétron para cá. A gente elimina esse elétron daqui, transfere esse elétron para cá. E assim vai. Transfere esse elétron para cá. Pega um elétron daqui, transfere esse elétron para cá. Certo? Muito bem. Quando há um desbalanço das cargas nessas regiões, acontece o carregamento desse corpo. Então, nesse momento, a gente diz que esses corpos eles estão carregados. Agora, observem uma coisa. Esse lado de cá, né, o lado esquerdo, ele perdeu elétrons, certo? Então, se ele perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente. Certo? Esse lado direito, ele recebeu os elétrons. Agora ele tem elétrons em excesso, certo? Então ele fica negativo, carregado negativamente. Certo? Então, um corpo ele adquire carga ganhando ou perdendo elétrons, tá certo? O jeito mais simples de você fazer isso. Muito bem, muito bem. Então, a gente verificou que eles podem ganhar ou perder os elétrons, né? Então, vamos imaginar de novo aqui essa região, duas regiões, uma que tem lá alguns átomos, a outra região aqui. Essa região, ela ganhou esse elétron, então ele saiu daqui, ganhou esse elétron aqui, ganhou esse elétron aqui. Certo? Então, essa região ganhou 3 elétrons e essa região perdeu 3 elétrons. Muito bem. Então, observem que essa região aqui, ela perdeu 3 elétrons, né? Então, ela tem uma carga de 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que vai dar 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então, essa é a carga dessa região positiva e essa carga foi transferida para o outro lado, então fica menos 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs desse lado de cá, né? Muito bem, então observem que a gente verificou que essa carga Q, depende exatamente do número de cargas elementares que você transfere de um lado para o outro, né? Então, N, que é o número de cargas que você transferiu, vezes a carga do elétron, certo? Isso em módulo, né? Então, se o lugar
Se a região recebe elétrons, ela fica negativa, se a região perde elétrons, ela fica positiva, certo? Então, essa é a equação fundamental. Muito bem, a gente diz que a carga elétrica ela é quantizada porque ela depende do número de elétrons. Você não pode ter um número de 1,5 elétrons, 1,1 elétrons, isso você nunca vai ter. Só pode ser 1, 2, 3, 4, e por isso a gente chama essa característica de quantização da carga, certo?